Deus. Glória a Deus. Amados, peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 8. Glória a Deus. Pode mudar muito. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Amados, incline a sua cabeça só para me fazer mais uma oração. Pai, estou, Senhor, diante, Pai, da Tua presença, Senhor. E agora, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, nesta noite. Te peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos tudo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, ouvir Tua voz. Então cativa, Senhor, cativa para nossas vidas nesta noite. Porque sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Sem Ti nada somos. Nós somos falhos, Senhor, fracos, pecador, e a força vem de Ti, Pai, porque é o Senhor que nos fortalece dia após dia, e é o Senhor, Pai, que nos renova, Senhor, para a Tua glória. Então, Pai, eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Amados, o texto a qual eu li é um texto conhecido da igreja. E Lucas um dos discípulos do apóstolo Paulo, a qual escreveu este livro para trazer a história da igreja, a igreja primitiva. E também Lucas também narra e trata a respeito do batismo com o Espírito Santo ou o revestimento do poder. Também Lucas trata também sobre a perseguição, sobre também Lucas também vai narrar sobre as escolhas dos diáconos. E aqui ele fala os últimos momentos que Jesus, com o corpo ressuscitado, estava dando as últimas instruções, a orientação para os apóstolos. E uma das instruções que Lucas narra é que Jesus pediu para que os discípulos, os apóstolos, a igreja, não saísse
de Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios ou revestidos do poder de Deus. Por que Jesus pede isso? Se você for para o livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão nos enfermos, eles serão curados, e em meu nome vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, e se comer e beber alguma coisa mortífera, nenhum dano sucederá a vocês. Então era necessário que os discípulos entendessem o recado de Jesus e não fizessem nada antes que eles fossem revestidos do poder de Deus. Ressaltando aqui aos irmãos, lembrando aos irmãos que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Eles não iam receber o Espírito Santo, eles já tinham recebido o Espírito Santo. O que eles iam receber era o batismo com o Espírito Santo ou o revestimento de poder. Para quê, irmãos? Para que eles iam receber esse revestimento de poder? Para ser testemunha de Jesus. Para testemunhar a respeito de Jesus. Os acontecimentos a qual eles vivenciaram, para pregar o evangelho com graça, com poder e ousadia, para suportar as aflições, as perseguições a qual eles iam enfrentar. Então eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para permanecer em Deus, para permanecer em Cristo. Porque você vai ver que no versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, em Samaria, Judeia e até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares. Então é necessário que os discípulos esperassem a promessa do Pai, que era os encher do Espírito Santo, revestivos do Espírito Santo. Então eles receberam a orientação de Jesus e ficaram juntos ali, os 120 crentes, orando, meditando na palavra do Senhor e esperando a promessa do Pai, esperando aquilo que Jesus prometeu. Então, de fato, isso acontece. No capítulo 2, do verso 1 ao 4, o Lucas ele narra, ele diz assim: se cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O que é o Pentecostes? É a festa da colheita, era uma festa que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. E todas as pessoas ao redor do mundo iam até Jerusalém para cultuar a Deus. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, porque Jesus ficou aqui depois com o corpo ressuscitado 40 dias, junto com os apóstolos, junto com os discípulos, ensinando, orando, cultuando a Deus, porque o texto que eu li na palavra oficial, Mateus capítulo 26, e o verso de número 30 diz que depois que Jesus ceia com os discípulos, a Bíblia diz que eles cantam hino de adoração a Deus, eles louvam ao Senhor, eles adoram a Deus. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a igreja estava reunida no meio
mesmo lugar, e de repente veio do céu como vento e veemente e impetuoso, e foram vistas línguas de fogo. E a Bíblia diz que encheu toda a casa que estavam assentados. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Todos. E o verso 3 diz, e o verso 4, o 3 diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Esse evento é ímpar. Por quê? Porque eles receberam, dentro desse revestimento, o batismo com o Espírito Santo, eles receberam o poder de Deus e começaram a falar em outras línguas. Não só línguas espirituais, não só a língua dos anjos, mas também línguas idiomáticas. Uma capacidade dada por Deus. Porque uma das coisas que eles iam fazer era testemunhar de Jesus. Eles seriam trombeta de Deus aqui na terra, para pregar o Evangelho. E naquele momento havia pessoas de outras cidades, de outras línguas, de outros povos. Então quando o poder de Deus vem, o verso 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui não é só o batismo com o Espírito Santo, ou seja, melhor, aqui não é só a língua estranha, aquela língua que você fala para edificação sua, ou seja, da igreja. Línguas estranhas, que é chamada assim, é uma língua que você fala, que você recebeu de Deus, que glorifica a Deus. Eles receberam isso, mas também receberam a capacidade de pregar a palavra de Deus em outros idiomas. Porque a partir dali você vai ver que as pessoas que estavam ao redor da igreja, do templo, do cenáculo, veja só o que eles vão dizer. A partir do verso 5 do capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. O poder de Deus foi tão ímpar, foi tão maravilhoso, que não ficou dentro da igreja, somente dentro da congregação, mas saiu de dentro da igreja e transmitiu lá fora. As pessoas foram tocadas por esse poder, as pessoas perceberam esse poder, e as pessoas estranhavam. Olha, eles estão falando, eles estão adorando a Deus, eles estão louvando a Deus em nossa própria língua. Bendito seja o Senhor. O verso 7 diz, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quando eles estão dizendo isso, eles estão falando assim, essas pessoas não são pessoas humildes, que não têm muito conhecimento, são pessoas simples, mas o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo, os capacitou para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Porque veja o verso de número 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Porém, nem todos ficaram maravilhados. Outros disseram, Glória a Deus, aleluia. E zombando diziam, estão cheios de mosto. O que é isso, cheio de mosto? Estão embriagados, estão bêbados, estão embriagados, estão bêbados. E é por isso que está acontecendo essas coisas. Então Pedro, tomando a palavra, veja só a ousadia,
a autoridade dada por Deus para pregar e anunciar o Evangelho sem medo, mas com a força do Espírito Santo sobre a vida desses homens, sobre a vida dos apóstolos. Pedro, verso 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos quais que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, era de manhã. Era de manhã. Mas o que está acontecendo aqui, ele vai relatar. O que está acontecendo aqui é o verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso de número 28. A partir do verso de número 28. Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então Pedro traz a memória aos religiosos que estavam ali a respeito de uma profecia dada ao profeta Joel do que ia acontecer. Lembrando que antigamente o Espírito Santo via sobre alguns e usava, como por exemplo Saul, o rei Saul profetizou por um momento, como outros também. Porém, no Antigo Testamento, líderes como Moisés tinham o Espírito Santo, porque o próprio Deus diz assim: eu vou tirar de você, Moisés, e vou dar a outros para te ajudar no ministério a qual eu coloquei em suas mãos. Então o Espírito Santo já estava na vida das pessoas. O que precisava acontecer era o quê? O revestimento, o batismo do Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus. Pastor, igreja, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo não é para você falar mais língua do que o outro, para você pensar que você é mais espiritual do que o outro, porque fala em línguas estranhas. Não, não foi dado a igreja para esse sentido. Eu sou batizado no Espírito Santo, então eu sou mais crente do que aquele que não é batizado com o Espírito Santo. Não é para isso. A confirmação do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas mesmo, é uma evidência. Mas foi dado à igreja para um propósito. Qual é? Pregar o Evangelho. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, suportar as aflições, suportar as lutas que virão. É para isso, é para capacitação, é para revestimento, para que eu e você não venha parar na caminhada. Foi para isso que foi dado à igreja, porque Jesus tinha dito que eles iam beber o cálice de sofrimento, e cada um deles beberam o cálice de sofrimento, sofreram por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Mas foi algo marcante, e não parou lá, porque o Espírito Santo continuou renovando os cristãos, enchendo os cristãos, fortalecendo os cristãos. Começou lá, no dia de Pentecostes, mas não parou lá. Ela continua até os nossos dias. É por isso que a igreja está de pé. Ela não está de pé por causa das suas estratégias. Ela não está de pé por causa do poder requisitivo que ela tem. Ela está de pé por causa do poder de Deus. E o tema da mensagem desta noite é: a igreja só vence pelo poder de Jesus. Aleluia.
Eu e você só vamos permanecer pelo poder de Jesus. Eu e você só vamos suportar pelo poder de Jesus. Com tanta coisa acontecendo, inúmeras coisas que não dá para pontuar aqui, porque levaria tempo. Mas em todas essas coisas, o poder de Jesus é maior do que todas elas. E só venceremos pelo poder que há em Jesus. Bendito seja Deus. O poder do Espírito Santo não é limitado a uma força superior ao que é considerado comum. Tal poder envolve coragem, ousadia, confiança, perspicácia, habilidade e autoridade. Os discípulos precisavam de todas essas qualidades para cumprir a sua missão. E a igreja precisa do poder de Deus para continuar cumprindo a missão da igreja. E a primeira missão não é pregar o evangelho. A primeira missão da igreja é glorificar a Deus. É glorificar a Deus, depois ir pregar o evangelho. Bendito seja Deus. Agora vamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Veja só. No capítulo 3 nós temos um episódio. No capítulo 3, um coxo é curado. Pedro e João estão indo, Rafa, para oração. Orar. E a Bíblia diz que aquele coxo era colocado na porta do templo. Templo esse chamado Formosa. Todos os dias aquele moço estava lá pedindo uma esmola. Pedro e João, indo para a oração, se depara com aquele moço, o pedinte. E aí ele pede aquilo que ele precisava. E Pedro e João olham para ele e diz: olhe para nós. Autoridade, coragem, ousadia e poder. Pedro e João diz: Danilo, olhe para nós. Não tenho prata, é o que ele queria, e nem ouro, é o que ele queria, mas o que tenho é o que ele nem esperava ter. Isso te dou. Jamais ele esperava que ia ser curado daquela enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, Pedro e João dizendo: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Imediatamente eles estenderam as mãos e aquele homem começou a andar, começou a saltar, começou a correr e começou a glorificar a Deus. E começou a louvar a Deus. Foi o poder de Deus que fez aquele milagre. Foi no nome de Jesus que aquele milagre aconteceu. Não foi os discípulos que fez o milagre, mas foi no poder que há no nome de Jesus que operou aquele milagre. Foi Jesus que levantou aquele coxo, aquele paralítico e fez aquele homem andar. Oh, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas começaram a glorificar a Deus, mas começaram a adorar Pedro e João. Começaram agora a dar glória a Pedro e a João. Começaram a dar agora louvor a Pedro e a João. Pedro e João sabia que aquele milagre que ocorreu não foi eles que fizeram, mas foi Cristo através dele que fez o milagre. Então o que Pedro e João faz? Aquilo que poucos fazem. Levanta. Não foi eu que fiz esse poder, mas foi no nome de Jesus. Foi Jesus que levantou esse homem. Foi Jesus que curou esse homem. Então quem tem que ser adorado é Jesus Cristo. Quem tem que ser louvado é Jesus Cristo. Quem tem que ser honrado é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Jesus prometeu aos discípulos que eles receberiam poder para testemunhar depois de ter recebido o Espírito Santo. Primeiro, eles receberam o Espírito Santo. Segundo, depois
eles iam receber o poder de Deus. Terceiro, e aí depois seriam testemunha e alcançaria um resultado extraordinário. Não adianta eu ir pregar sem o poder de Deus. Não adianta eu ir anunciar sem o poder de Deus. Primeiro eu tenho que receber o poder de Deus. Depois que eu recebo o poder de Deus, aí eu vou lá e prego. Aí eu vou lá e anuncio. Aí eu vou lá e testemunho. Porque não é só simplesmente pregar, amado irmão. Você pode sofrer ataques, cuspe, tapa na cara, porretes. Então você precisa estar preparado para que o velho homem, o velho Adão não volte a reinar sobre a tua vida e você esqueça que você é crente e vai para a agressão. É por isso que precisamos do poder de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 5. Aí depois que Pedro e João estavam com a igreja, adorando a Deus, os líderes então, os anciões, os principais da sinagoga, os escribas, prenderam Pedro e João. Verso 4 diz, verso 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. O que acontece aqui? Eles ficaram admirados, pasmo, pelo que ocorreu. Verso 7 diz: e pondo-se no meio, perguntaram com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel, preste atenção aqui. João e Pedro e os discípulos disseram que não se escandalizaria, ou que abandonaria, ou que deixaria Cristo. Quando Jesus é preso, lá no monte, no Getsêmani, no jardim da oração, a qual Jesus ia sempre, o que acontece? Pedro até um momento pega a espada e corta a orelha do soldado. Mas depois, o que eles fazem? Eles fogem. Eles se escandalizam. Eles correm. E Jesus fica só. Mas aqui não. Aqui eles não fogem. Aqui eles não se escandalizam. Aqui eles não têm medo. Aqui eles pregam com ousadia e poder. Com ousadia e poder. Glória a Deus. Agora veja. O verso 9 diz: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este são diante de vós. Jesus não está com ele carnalmente, mas Jesus sendo o Espírito Santo, Jesus sendo Deus Pai, está com ele dizendo: não se preocupe com o que vocês vão falar, eu colocarei palavra na vossa boca, eu darei coragem a vocês, eu darei ousadia a vocês, e vocês vão anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com este homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar eles rigorosamente, para que não fale mais nesse nome ao homem algum. A estratégia dos líderes é o quê? Vamos ameaçar eles, João. Vamos ameaçar eles, vamos colocar medos nele. Vamos colocar medos nele. Vamos, para que eles parem de falar nesse nome, para que eles parem de pregar sobre esse nome. Veja o que acontece no versículo seguinte, verso de número 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Olha só, o Espírito Santo dando ousadia a Pedro e a João, dando coragem a Pedro e a João. Porque, verso 20 diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas aí eles insistiam mais. Quanto mais Pedro e João falavam, Danilo, eles ainda combatiam em ameaça. É mais ou menos assim: se você continuar, eu vou matar você. Se você continuar, eu vou prender você. Se você continuar, eu vou acabar com você. Quanto mais eles ameaçavam, mais o Espírito Santo dava coragem e ousadia para eles anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O verso 21 diz: mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Aleluia, glória. Louvado seja Deus. Quanto mais calava, quanto mais ameaçava, mais eles pregavam, mais eles falavam, mais eles anunciavam. Vocês podem ter autoridade, Caifás, Anás, escriba, principais da sinagoga. Essa autoridade é dada por Deus, porque vocês estão aí, porque foi Deus que constituiu você. Mas o que nós temos aqui vem de Deus, e é maior do que essa autoridade que vocês exercem aí. Vocês são corruptos. Vocês são corruptos. Vocês não usam a autoridade dada por Deus para a glória de Deus. Mas nós temos a autoridade do Espírito Santo, a qual Jesus prometeu para a sua igreja: não deixaremos de anunciar, não deixaremos de pregar o Evangelho, custe o que custar, nem que custe a minha vida, continuarei testificando do quê? Do que os meus olhos viram, oh glória, do que os meus ouvidos ouviram, do que eu vi o meu mestre Jesus fazer. Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus fez morto voltar a viver, Jesus curou o leproso, Jesus me ensinou tantos ensinamentos, então eu não vou deixar de anunciar. Ele mandou pregar o Evangelho, Ele mandou ir a todo mundo e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Agora o que me chama a atenção, e o mais bonito, é o verso. Oh, glória a Deus.
Aleluia a Deus. Oh, glória a Deus. O verso de número 23. Me acompanha. Solto eles, foram para os seus, e contaram tudo os que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Eles contaram tudo o que aconteceu, amados irmãos, e como Deus encorajou eles, como Deus, Rafael, deu ousadia a eles. Que maravilha, é o poder de Deus que faz você ficar de pé, amado irmão. Sabia que você sai para trabalhar porque você tem um objetivo, talvez o objetivo maior é sustentar a família. Então você enfrenta trânsito, você enfrenta cansaço, você enfrenta empresa, patrão, funcionário. Às vezes você não quer ir, mas você lembra, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha... Aí você enfrenta, tem um objetivo, tem um alvo. Eles receberam de Jesus Cristo ousadia do Espírito Santo, o revestimento de poder. Então eles contam tudo o que aconteceu, e eles também se lembram. Lembra quando Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que estais no céu. Porque foi assim que perseguiram os profetas que de vós passaram. Jesus tinha dito a eles que eles iam sofrer, que eles seriam presos, que eles seriam martírio, mas eles continuassem pregando o evangelho no poder de Deus. Aleluia. O verso 24 até o verso 31, veja o que acontece. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram... É uma oração agora, irmãos. Depois que eles escutam o que os discípulos disseram, só foi Pedro e João. E Pedro e João então traz a experiência para eles e os conta para motivar a permanecer na fé, para motivar a permanecer em Deus, para motivar os irmãos a pregar o evangelho, para motivar os irmãos a sair de quatro paredes e ir para as ruas pregar o evangelho. Então o que eles fazem? Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há, que dissesse pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Agora veja, a ousadia aqui não é questão de eloquência, porque eu sou eloquente, mas tem irmão aqui que prega calmo. Não é questão disso. A ousadia aqui é outra coisa, é o quê? Coragem. A ousadia aqui é coragem, é não negar a fé. A ousadia aqui é coragem, é não olhar para as ameaças. A ousadia aqui é coragem, é não voltar para trás. A ousadia aqui é coragem, é não recuar. A ousadia aqui é coragem. Coragem, porque o verso 31 acontece mais uma vez a manifestação do poder de Deus. O verso 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você percebe, irmão, que através da oração, é através da frequência dos cultos, é através da meditação da palavra que veio o poder de Deus, que veio o revestimento do poder de Deus. Pastor, eu estou fraco na fé. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou
angustiado, mas você tem feito a sua parte, você tem orado, você tem meditado na palavra do Senhor, você tem jejuado, você tem frequentado os cultos. Como é que você tem sido? Como que você quer ser fortalecido se você não ora na sua casa, se você não medita na palavra de Deus, se você não jejua, se você não frequenta os cultos? Como pode receber força se você não faz aquilo que a doutrina bíblica manda eu e você fazer? Para termos força, para sermos renovados, para sermos revigorados, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos frequentar os cultos, nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor, que é pão para a igreja, para saciar a fome, que é água para a igreja, para matar a sede. Louvado seja Deus, glória a Deus. Não tem outra forma, irmão, se não for por estes caminhos a qual eu citei. Atos Apóstolos capítulo 2, eles estavam orando. Atos Apóstolos capítulo 4, eles estavam orando, ou seja, eles receberam mais uma vez o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, nós sabemos, irmão, o que está acontecendo. E eu falo isso com muito amor e aperto no coração. Por que eu falo isso com amor e ao mesmo tempo aperto no coração? Você não tem ideia o risco que eu e você corre todos os dias. Você não tem ideia, irmão, do que os adversários é capaz de fazer para te tirar da presença de Deus. Você não vence ele só hoje, você precisa vencer ele também amanhã, você precisa vencer ele também depois de amanhã, você precisa vencer eles todos os dias. Porque todos os dias o diabo e os seus demônios, todos os dias o mundo e o sistema, todos os dias a nossa natureza pecaminosa tenta nos parar, tenta nos desanimar, tenta nos derrubar todos os dias. E para que eu e você vença só pelo poder de Deus, só pelo poder do Espírito Santo, somente assim nós prosseguiremos, somente assim nós permaneceremos, somente assim nós caminharemos, senão, irmãos, não suportaremos. Só pelo poder de Deus. Eu peço com muito amor, igreja. Eu também reconheço que eu estou fraco. Quem foi que disse que o seu pastor não fica fraco? Quem foi que disse que os obreiros aqui não ficam fracos? Eu reconheço também que eu estou fraco. E o que eu faço quando eu vejo que eu estou fraco? Eu vou chorar aos pés de Jesus, mesmo não tendo nesse palavras, mas o ato de ir é o importante, só vai até os pés de Jesus, ora a Ele, fala com Ele, desabafa para Ele, conta para Ele o seu sentimento, conta tudo para Ele. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir você. A Bíblia diz assim: buscai-me-eis e me achareis, me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor. Louvado seja Deus, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Sabe o que é isso aqui? Eu sou crente, viu? E é assim, sabe aquela cara marruda? Eu sou crente, sou cristão. E tem gente que fala: eu sou crente, mas não falar para ninguém não, irmã Lisama. Eu sou crente. Eu estou aqui com vocês, mas eu sou... Aí tem uns que nem falam: Rafael, eu não sou crente. Eu só vou para a igreja. Eu vou com meu pai, com a minha tataravó, com meu avô. Não. Um cristão cheio do poder de Deus: eu sou crente.
Sou crente. Você faz o quê? Você vai para São João? Não. Você vai para o carnaval? Não. Você vai para a festa raves? Não. Você vai para as baladas? Não. Você vai para a adega? Não. O que você faz? Eu sou cristão. Eu sou crente. E sou servo de Jesus Cristo. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou cristão. É esse poder que está faltando aí. Você não pode se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Por que não me envergonham do Evangelho de Jesus Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Ou seja, você quer ganhar teu pai, você quer ganhar tua mãe, tu quer ganhar teu amigo, tu quer ganhar teus familiares, tu quer ganhar teu companheiro de trabalho, então prega o Evangelho, não tenha vergonha, diga quem você é. Você não é um crente disfarçado, você é um crente vivo no poder de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Há jargão que diz assim: eu estou sentindo a presença de Deus, mas de fato eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo, uma ousadia do Espírito Santo. E essa ousadia, essa autoridade, essa graça só vem do alto, só vem de cima. E é disso que você precisa, é disso que a igreja precisa para permanecer. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 ao verso de número 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O verso 21 diz: e a esse glória na igreja, pois Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Vem aqui lá. O poder de Deus opera. Rafa, ele opera. E ele continua operando. Você vai para uma cirurgia, opera do braço quebrado. Ali, resolveu. A perna. Mas o nosso Deus continua operando. Porque a gente sempre é quebrado. A gente sempre precisa de Deus, Danilo. Então ele continua, o texto diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O poder de Deus. É o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus que me dá coragem, é o poder de Deus que diz para mim dizer não para o pecado, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus, e é isso que a igreja precisa do poder de Deus. Deixa o poder de Deus operar em você, agir em você, transformar você, deixa o poder de Deus curar você, fortalecer você, animar você, deixa o poder de Deus é vivo e é eficácia. Deus não mudou, quem muda é nós. Deus não mudou, quem muda é a igreja. Mas o poder de Deus é o mesmo. Ele continua derramando na igreja, ele continua renovando a igreja. Deixa o poder de Deus entrar em você. Oh, glória seja dada ao Senhor. Igreja, nós precisamos do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 24 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, Francisco, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escribas? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. As pessoas lá fora, Rafa, falam assim: é louco, tá maluco, tá biruta. Eu me lembrei daquela conversa que a gente teve, Rafa. Tá biruta, tá maluco, tá louco. Deixa que pense assim. Mas é o poder de Deus, Wagner. É só o poder de Deus, Wagner. É disso, Wagner, que você precisa. É disso que nós precisamos. Do poder de Deus que opera. Oh, glória a Deus. Porque os judeus pedem sinal,
Olha só, aqui é a nação. Aqui quando se fala de judeu e os gentios, está falando de todo mundo nos dias de hoje. Porque os judeus pedem o sinal. E a loucura para os gregos. E o verso 24: mas para os que são chamados, tanto os judeus convertidos, como os gregos convertidos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e moderação. Irmã Luciana, poder. Poder de Deus. Poder de Deus. Nós já vamos para a ceia. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 6 verso 10 diz: Paulo dizendo para a igreja de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. Se fortaleça no Senhor e na força, Arthur, do poder de Deus, Arthur. Se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus, Daniel. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. É isso que Paulo está pedindo, é isso que eu peço como um pastor da igreja. Igreja, todos os meus irmãos que eu amo, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Danilo, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. Jovens, se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. Varões, se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. Irmãs, se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. Igreja, defensores do Evangelho, se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. Fecha os teus olhos para a gente orar. Glória a Deus. Vamos buscar. Eu quero tirar 5 minutos com você. Irmãos, abra seu coração. Abra seu coração. E vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor, vamos buscar o revestimento do poder de Deus. Vamos buscar. Se você que não fala em línguas, se você que não é batizado no Espírito Santo, peça para Deus te encher do poder dele. Prove do Espírito Santo. Peça para Deus encher você. Peça para Deus te visitar. Ele vai curar você, ele vai fortalecer você. É só você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Continua com os olhos fechados. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque através deste poder que opera em nós, que somos fortalecidos. É através desse poder que opera em nós que somos encorajados, que somos curados, que enfrentamos a adversidade, as perseguições. É através desse poder, é através do revestimento do poder de Deus que seremos testemunha, que testemunharemos o Senhor, pregaremos o Evangelho e não negaremos a fé. É através do poder de Deus. Então derrama, Pai, sobre nós. Derrama, Pai, sobre aqueles que estão fracos na fé. Derrama, Pai, sobre aqueles que não têm mais ânimo para orar, sobre aqueles que não têm mais ânimo, Senhor, para buscar a Tua presença. Derrama sobre a Tua igreja, Pai, esse poder. Renova, Pai, as nossas vidas, porque o Senhor sempre renovou a Sua igreja e sempre deu coragem a homens e mulheres para pregar com ousadia a palavra do Senhor e vencer imperadores, e vencer obstáculos, Senhor, e vencer, Pai,
Pai, cova dos leões, mesmo que eles fossem martírio, mas o Senhor deu essa graça a eles. Pai, derrame sobre nós o teu poder, a tua presença, o teu Espírito Santo sobre cada um, Pai, nessa noite, a tal ponto de não conseguir dormir, de lembrar do teu poder, e o Senhor despertar para orar na madrugada, e o Senhor despertar para jejuar, e o Senhor despertar para viver uma nova vida no trabalho e testificar do seu poder. Oh, glória seja dada ao Senhor. Opera em nós e derrama sobre nós o teu Espírito Santo para vencermos o pecado, a imoralidade, a pornografia, o álcool, a bebida, a droga, para tirar o rancor do nosso coração, o ódio, a mágoa, a raiva. Derrame sobre nós o teu poder, derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Ei, Xadacalama, chora de calamaia. Oh, glória, derrame sobre nós, Senhor, o teu poder, a tua presença, o teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos permanecer até a tua volta. Quando o Senhor nos chamar, nós estarmos preparados para subir e vivermos eternamente com o Senhor na mansão celestial. Obrigado, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. 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 A sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. É bom desabafar tudo que sente. Não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Vai falando com Deus, aproveita esse momento, Lá no Calvário, esse momento da ceia, do louvor. Vai pedindo força, vai agradecendo, vai adorando ao Senhor. os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Aleluia. É difícil carregar a cruz que Ele levou. Oh, glória a Deus. Sem reclamar, Calamana, calama, chora de calama. Sua morte lá na cruz, lembrança. lembrança de Jesus, lembrança de Jesus. Oh, Espírito Santo. Calamana, mana, calama, chora de calama. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, Escravos, os cravos em suas mãos, foi por mim, coração, foi por você, foi por nós. por você. Oh Deus, É difícil carregar a cruz. Ele levou, caiu sem reclamar. Calama, chora de calama. É impossível esquecer Sua morte lá na cruz. lembrança de Jesus, lembrança de Jesus. Que a graça de Jesus toque na sua vida nesta noite. Oh, glória!
difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Adore ao Senhor. Você agora não é mais escravo do pecado. Você agora é a noiva de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Fomos resgatados. Fomos comprados. Fomos libertados. O nosso Rei, o nosso Senhor, não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se, fazendo-se como servo e homens, e sendo semelhante aos homens, aniquilou-se em morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou e colocou sobre todos. Oh, glória a Deus! Ele resgatou, restaurou-me. Digno é o Senhor, fique de pé. Digno é o Senhor. Fique de pé para nós louvarmos ao Senhor. Está soberano, Cristo. Vou sempre te adorar. Vou sempre te adorar. Elevo-me somente a Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Ele morreu, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Adore ao Senhor. Graças eu te dou. Oh, meu Senhor, lavou-me completamente, me deu perdão, restaurou-me a nossa comunhão. Digno é o Senhor. Está soberano, soberano Cristo. Vamos sempre te adorar. Vamos sempre te adorar. Erga as mãos, levante a mão e adore ao Senhor. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus. Mas ressuscitou. Ele é digno, irmãos. Ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor. Eleva suas mãos e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Cristo. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amado meu, Ele está vivo, Ele está vivo. Sinta o abraço do Pai. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou.
ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor, digno ao Senhor, digno ao Senhor, digno ao Senhor, digno é o Senhor, está sentado no seu alto e sublime trono, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de ser adorado. Louvado seja Deus. Glória a 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 Deus. Eixa da calamaia, namana calamaçoia da calamaia. É esse poder que opera em nós. É esse poder que opera. E não será tirado da igreja. Não será tirado da igreja. Foi a promessa do Pai, é a promessa de Deus, e está vivo no nosso meio, está operando na igreja, está convencendo as pessoas. É o Espírito Santo. Vai embora com essa graça, vai embora com esse poder, vai embora com o Espírito Santo. Durma com esse poder, acorde com esse poder, trabalhe com esse poder. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aleluia.